É legal, né? O que a gente fala, né? Vai pingando todo mês ali, tá aí ajuda ali nessa renda passiva, né? Mas vamos falar um pouco do componente principal, às vezes, né? Que é o valor da cota. O que influencia esse valor da cota ali, né? Porque tem a correlação, né? Parte do que você vai receber todo mês ali tem uma correlação, né? Com esse valor, né? Do que é... Eu acho que eu tô falando demais e não respondi a pergunta dele. Mas qual que era? O que faltou ainda? Exatamente. Mas aí vai entrar na sua, né? Por que eu... Os benefícios? Não. O que é o fundo imobiliário? Vamos pegar um exemplo simples. Você tem um prédio, um galpão, um shopping, seja lá o que for, e você fraciona esse prédio em cotas. E aí você coloca isso dentro de um patrimônio, que é um fundo, que tem um CNPJ próprio, que tem um administrador e um gestor e um consultor regulado. E aí você negocia isso na Bolsa de Valores. Legal. Então, ao comprar essa cota, você está comprando um pedacinho desse prédio. O que isso quer dizer? Você vai ter um aluguel mensal, que quando entrar na conta do fundo, vai se tirar as despesas, que são as taxas de administração, de gestão, normalmente na média 1% ao ano, aí, em média, o que é um valor razoável quando compara com a indústria de fundos de investimento em geral. Legal. E a fração que te tem direito do líquido, né, vai para sua conta corrente lá. E o que isso quer dizer? Quanto mais cotas você tiver, mais centavinhos, mais reaisinhos vai entrando no mês seguinte. Então, qual é o grande desafio? Você sempre está comprando mais cotas para que a sua renda passiva vai aumentando numa escala exponencial. É o juro composto dentro do fundo imobiliário. Então, o que é fundo imobiliário? É um condomínio fracionado em cotas, com regulamento próprio, com legislação própria, com regulamentação própria, que aí sim você vai ter que pensar numa carteira. Aí você tem vários setores, a gente pode entrar nisso, mas em vários setores. Então a cota, ela é negociada. Aí entra o primeiro dos problemas. Porque o seu pai, ele compra o imóvel, paga esse imóvel, pega a escritura e põe na gaveta. Ninguém tira da cabeça dele quanto que ele pagou nesse imóvel e ninguém tira da cabeça dele quanto é que vale esse imóvel. Exato. Dependendo da área, ele pode valorizar, desvalorizar, né? Não, e assim, o número que vale esse imóvel está na cabeça do pai dele. Qual que é o problema do fundo imobiliário? Vai ter um monte de gente, vai ter os 2 milhões de pessoas olhando aquilo ali, né? Colocando o preço no imóvel do seu pai, que é a cota do fundo imobiliário. Então a cota ela vai ter uma certa volatilidade. A gente volta na sua primeira pergunta. O fundo imobiliário, ele não é imóvel porque ele tem essa volatilidade em tempo real. Mas entendo que parte dos relatórios que vão suportar, né, a tese de cada fundo e tudo mais, vai fazer aquele catadão dos ativos e mostrar onde estão posicionados, valor de mercado ali, né, terrenos e tudo mais. Você tem 3 valores aí. Você tem um valor... que depende, né? Se papel ou tijolo. Eu tô olhando... Vamos pensar no tijolo, porque eu acho que fica mais fácil as pessoas né? entenderem. Você tá falando disso, já tô pensando em tijolo. Então você tem um valor patrimonial, né? Você tem um valor de mercado, que é o que está negociando aqui na Bolsa, e tem um valor implícito, que é aquele valor que você acredita que ele vale. Tão simples quanto isso. Vamos repetir. Você tem um valor patrimonial, que assim, foi feito um laudo de avaliação, vale aquilo. Né? Você tem um valor de mercado, porque quando você está negociando a cota, se ela estiver negociando abaixo de valor patrimonial, o mercado está achando que esses imóveis valem menos. E esse valor patrimonial é atualizado também, né? De ano em ano você atualiza esse valor. Por exemplo, se eu tenho um imóvel hoje próprio, e eu estou há 3 anos no imóvel, e eu entendo que a valorização do imóvel é uma taxa ao ano, que é a média do que é o bairro. Que mais ou menos já seria a precificação que eu ia vender ele se eu tivesse que me desfazer do imóvel. No caso da cota, como é negociado em bolsa, eu não necessariamente tenho esse controle. Mas de alguma forma isso não reflete na cota? A longo prazo? A longo prazo, sim. E aí que entra... Por isso que eu falei, quando você falou assim, tem gente que fala mal de fundo imobiliário, porque, né? Até hoje as pessoas ainda têm, porque as pessoas transferiram para fundo imobiliário tudo que eu acabei de falar. Eles querem que seja renda fixa, eles querem que seja ações, e não é. Você acha que parte do boom ali foi uma migração da galera que investia em ações, talvez tomou na cuca durante a... Não, eu acho que boa parte dos investidores de fundos imobiliários
eles vieram justamente de produtos tradicionais de bancos e começaram a perceber, eles deram um primeiro passo, entendeu? O investidor de fundo imobiliário é muita característica assim, tem uma carteira lá aplicada em tesouro direto, tem CDB, alguma coisa, tem um fundo de crédito privado, alguma coisa. Aí as pessoas olham e falam assim, olha, tem esse negócio aqui chamado fundo imobiliário, pô, isso tem a ver com imóvel, a pessoa começa a experimentar e começa a gostar, então assim... eu acho que é mais esse perfil, tá? E com relação à tolerância a risco, você considera que o perfil dele tem que ser agressivo? Boa pergunta. Excelente pergunta, porque é o seguinte, dentro do escopo de fundos imobiliários, você vai ter fundos imobiliários mais conservadores, mais moderados e um pouco mais arrojados. A pergunta que a gente tem que fazer é como é que entra fundo imobiliário dentro do perfil do investidor. Isso. Então, na verdade, a gente tem que dar alguns passos atrás. Porque se você é um investidor que o seu perfil geral é mais conservador, você vai ter que naturalmente dedicar uma parcela para fundos imobiliários e dentro dessa parcela você buscar alocar em ativos mais conservadores, em fundos mais conservadores. Mesmo que isso tenha um yield, né? Tenha um rendimento mensal um pouco menor, mas é um ativo mais conservador. Né? Então não dá para você comparar um ativo que está localizado no coração ali da Faria Lima com um ativo que está numa região terciária, mesmo sendo em São Paulo, né? Que tem menos atratividade do ponto de vista de valor de mercado.